A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Marcos e quero dividir contigo uma palavra nesta manhã. No livro de Jó, no primeiro verso do livro de Jó, no primeiro capítulo, nós encontramos uma história complicada às vezes de entender, mas uma história bonita para nós que vivemos nesta vida nesses dias difíceis e terríveis. Eu quero dividir contigo 5 quadros da vida de Jó. E nesses 5 quadros da vida de Jó, nós encontramos um homem justo no universo diabólico. Um homem justo em um cenário muito difícil de se entender. No primeiro versículo diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E diz a Bíblia que nasceram-lhe filhos e filhas. E a palavra de Deus vai dizer que Jó era um dos homens mais ricos daquela época. Um homem que sentava na praça e tinha amizade. Primeiro estágio, no capítulo 1 de Jó, versículo 15, e deram sobre eles os saduceus e os tomaram, e os servos feriram a fio de espada, e só eu escapei para te trazer esta nova. Primeiro acontecimento de Jó, que ele foi assaltado e mataram-lhe os seus servos. O segundo acontecimento de Jó está no verso 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e servos e o consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Aqui Jó é surpreendido pelo fenômeno da natureza. O terceiro, Jó 1,17. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando aos caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Está aí o terceiro, sendo o segundo assalto. O quarto acontecimento está em Jó 18. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa, teu irmão primogênito, seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio do deserto e deu aos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Aqui o quarto acontecimento e uma tragédia também causada pela ordem da natureza. Segundo, o quinto acontecimento, em Jó 2,7, nós vamos encontrar: então saiu Satanás da presença do Senhor. Versículo 6 diz: e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está nas tuas mãos, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Pare e pensa, senhores. Jó perde tudo que tinha, perde família, perde os filhos, tudo que tinha. E vem Satanás e fere Jó com a doença. Segundo o pessoal, essas úlceras eram tumores que escorria líquido e doía muito. Jó ficou acometido por uma doença, na época chamada lepra, que doía muito. Ficou na cinza, raspando-se com caco de telha e sendo lambido por animais. Perdeu seus amigos, foi acusado, questionou a Deus e fez diversas perguntas. Aonde eu quero chegar com toda essa situação, senhores? É que muitas das vezes nós, eu e você, como seres humanos, somos apanhados de surpresa por alguma dessas situações não tão parecidas quanto a de Jó, não tão complicadas quanto a de Jó. Quantas vezes nós somos surpreendidos e às vezes nós começamos a indagar a Deus, começamos a fazer perguntas ou até mesmo tentando descobrir aonde foi que nós erramos. Aqui, isso tudo acontece com Jó por uma permissão de Deus. Deus permite algo, primeiro para ensinar aos amigos de Jó e mostrar a Satanás que ele é Deus e que Jó, ele podia confiar em Jó. E segundo, para deixar um exemplo para nós. A pergunta é: até que ponto Deus pode confiar em mim? Até onde Deus pode confiar a sua obra à minha pessoa? Até que ponto Deus pode confiar em mim e você? Até que ponto nós estamos prontos para servir a Deus? Até onde nós estamos prontos para servir? Até onde nós vamos
pregando este evangelho e determinando que Deus é o Senhor das nossas vidas. Até que ponto estamos prontos? Até que ponto estamos prontos para continuar dizendo sim para o Senhor? Jó passou pelas piores calamidades que um homem pode passar. Imagina, no mesmo instante, assim, um atrás do outro. Alguém veio, saqueou, alguém veio e aconteceu isso, aconteceu aquilo. No mesmo instante, tudo no mesmo dia, Jó fica sabendo que perdeu os 10 filhos que amava muito. Perdeu todos os seus bens e todos os seus funcionários. Deve ter ficado, eu imagino, um cenário de tragédia. E quando não basta, Jó é acometido por uma enfermidade, automaticamente fica doente, uma enfermidade que na época era considerada pecado, era repúdio da sociedade da época, ele era deixado de lado. Jó perdeu tudo que tinha, os amigos, o convívio social, e também veja que um conflito de relação, porque Jó doente, a sua esposa não tocava. Uma situação muito complicada, e aquilo que era antes sorriso, virou pranto de choro. Mas em todo esse contexto da Bíblia, no livro de Jó, você vai encontrar Jó indagando, Jó falando, mas em nenhum momento Jó amaldiçoou Deus. Em todos os momentos Jó continuou dizendo que Deus era bom, que ele amava o Senhor, e que ele ia continuar servindo ao Senhor, que Deus deu, Deus tomou, mas bom era Deus. Até que ponto eu e você estamos dispostos a pagar esse preço? Quando nós vamos para o capítulo de número 42 do livro de Jó, é interessante esse capítulo, nós vemos uma coisa muito interessante. Nós queremos muito uma vida financeira, uma vida tranquila, uma vida boa. Nós queremos muito dar uma virada na vida. Mas lendo Jó, eu percebi uma coisa muito interessante no contexto da Bíblia. Eu percebi algo muito interessante. Primeiro, no capítulo 42 de Jó, é interessante isso, que no capítulo 42, versículo 7 ao versículo 10, primeiro Deus restaura. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti, e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 cardeiros, ide ao meu servo Jó e oferecei holocausto por vós. Ao meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o tenemita, Bildade, o suíta, e Sofar, o namatita. E fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Sabe o que eu entendo aqui? Muitos pregadores dizem o seguinte: não se preocupa não, porque Deus só vai ouvir a tua oração, o teu inimigo. Não foi isso que Deus quis dizer. Que o meu inimigo vai ter que vir até mim, eu vou ter que orar por ele, porque Deus vai me exaltar perante o meu inimigo. Não é isso que Deus está mostrando aqui. Se você estudar a história de Jó, Jó também era uma espécie de profeta, de sacerdote, um homem que prestava serviço a Deus, ele fazia holocaustos. Era o costume daquela época as pessoas procurar Jó para Jó apresentar a Deus. E Jó fazia holocausto pelos seus filhos. Quando terminava as festas, Jó oferecia holocausto de ação de graça e adoração, pedindo perdão a Deus pelos seus filhos. Então Jó já estava acostumado a fazer aquilo. A primeira coisa que Deus faz aqui é estabelecer a posição espiritual de Jó perante seus amigos. Até então Jó era acusado de estar em pecado. Agora Deus pega um quadro e fala: agora eu vou estabelecer primeiro a vida espiritual de Jó. Primeiro Deus quer estabelecer a tua vida espiritual. Primeiro a tua vida espiritual. Primeiro a sua vida espiritual. Primeiro aqui Deus estabelece. O que nós vemos aqui nos primeiros versículos, versículo 7 ao 10, o Senhor estabelecendo, no versículo 9, melhor dizendo, a vida espiritual do Jó. A posição espiritual de Jó. Talvez você não recebeu no teu milagre exatamente porque a posição espiritual ainda não foi estabelecida. A posição que você o servia, você não voltou a ela ainda. E Deus está criando situações para que você volte ao serviço espiritual como você fazia no começo, lembra? Lembra como era no começo? É disso que Deus está falando. Para você líder,
para você que lidera uma casa, que lidera uma empresa, para você que lidera. Isso em todo o âmbito da vida social, da vida. Tanto na igreja, no ministério, quanto na vida do trabalho do dia a dia, na família. Você tem que assumir o seu papel primeiro. Deixa Deus estabelecer a tua vida espiritual, a tua posição primeiro dentro da tua casa, dentro do teu ministério, da tua família, para então Deus começar a mudar o teu cativeiro. Olha que coisa interessante no versículo 10 de Jó 42. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando o orava pelos seus amigos, o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó tinha antes. Então vieram eles a todos os seus irmãos, todas suas irmãs, todos quantos dantes o conheceram, comeram com ele pão em sua casa e se condoeram com ele, e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu peças em dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas, e também teve 7 filhos e 3 filhas. Segundo a Bíblia, os filhos mais bonitos da época, dividiu a herdade com todos eles. Você entendeu alguma coisa aqui? Deus vai usar pessoas para abençoar a minha e a sua vida. Aquilo que Satanás tirou, por permissão de Deus, Deus não permitiu que se acabasse. Deus foi lá e acrescentou na vida dos amigos de Jó. Acrescentou ao ponto deles poderem abençoar Jó. Eles foram visitar Jó no final, congratular com Jó naquele momento de mudança. Deus mudou o cativeiro enquanto Jó assumiu a sua postura, a sua posição espiritual, como homem que ora pelas pessoas, que abençoa as pessoas. Agora, quando Jó orava por aqueles seus amigos, não seus inimigos, Jó fazia oração pelos seus amigos, porque já era um hábito antes de tudo isso acontecer. Já era uma coisa costumeira Jó orar por eles, Jó abençoar. Então Deus primeiro estabeleceu a vida espiritual de Jó, para depois, aleluia, para depois Deus mudar a vida financeira. Aprendemos com a palavra de Deus então, que primeiro Deus quer mudar a minha vida espiritual, para depois mudar a financeira. Deus quer fazer algo na tua vida. Deus quer fazer algo na minha vida, nas nossas vidas. Então, enquanto Jó orava, Deus mudou o cativeiro de Jó e acrescentou-lhe os seus bens 2 vezes mais. Como? Levando as pessoas, parentes, amigos, quem é acostumado a visitar Jó, voltar à sua casa. E ninguém veio com a mão vazia. O que Deus quer dizer com isso? Que quando você estiver assumindo a tua posição espiritual, aceitado Deus trabalhar na tua vida espiritual, Deus vai trazer pessoas até você. E elas não virão com a mão vazia, elas vão abençoar a tua vida. Elas vão mudar a tua história, como vão mudar a minha. Este é o presente de Deus para as nossas vidas. Eu sou o bispo Marcos Gonçalves de Souza. Sou superintendente da CGMEB do Estado do Espírito Santo. Se você tem desejo de fazer um ministério próprio, se você tem vontade de seguir sua carreira espiritual, missionário, missionária, pastor, pastora, bispo, bispo, apóstolo, apóstola, seja qual for a sua função eclesiástica, o que você tem desejo de ser, ou você não tem função eclesiástica nenhuma, mas tem vontade de ser, nos procure. E nós vamos abençoar a sua vida com a CGMEB. Sou superintendente dela no Estado. A CGMEB é uma convenção abençoada que veio abençoar vidas. E eu não posso deixar de falar de uma convenção que abençoou a minha vida e que abençoa a sua. Nos procure e a gente vai te abençoar em nome de Jesus. É uma forma que nós podemos dizer o seguinte, que foi uma porta que Deus abriu para realizar sonhos. E você pode procurar na internet, né? www.cgmeb.com.br, e em cada estado temos um representante e estamos em 17 países também. E se você tem alguém em algum país que de repente tem vontade de estar sem convenção, nos procure e a gente vai abençoar a sua vida e a dele, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que a graça de Deus repouse sobre a tua vida e que a glória de Deus esteja presente, que Deus restabeleça a tua vida espiritual e junto com a tua vida espiritual Deus restabeleça a tua vida financeira, que a tua família seja abençoada. Libera essa palavra de bênção para a tua vida, em nome de Jesus.